Amados irmãos, abramos a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14. Faremos a leitura dos versos 1 ao verso 15, dando ênfase ao verso 15. Mas eu quero ler com você todo a primeira parte do Evangelho de João, capítulo 14. Abra a palavra do Senhor, mesmo assentado como você está, acompanhe a leitura do texto da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e aplique aos nossos corações nesta noite. Querido e amado irmão, eu quero me ater ao final deste trecho da palavra de Deus, porque João escreve este livro com uma perspectiva bem clara. Ele apresenta o Cristo, ele apresenta a única razão pela qual o homem pode chegar aos céus: Jesus Cristo. O livro tem esse tom, do começo ao fim, a apresentação do ministério e da obra redentora que Jesus veio fazer neste mundo. Mas especialmente a partir do verso 14, do capítulo 14, até o capítulo 17, João está apresentando a parte final da vivência de Cristo aqui neste mundo com os seus apóstolos. Jesus está nesse trecho da palavra se despedindo deles. De várias maneiras ele vai se despedir deles. O texto apresenta isso. Na ceia, lavando os pés, conversando, orando, Jesus está ali mostrando para eles: eu estou indo, estou voltando ao Pai, mas eu volto para buscar vocês. E no final deste trecho, de maneira muito especial, no verso 15, nós encontramos duas expressões que nos fazem parar para refletir um pouco o que Jesus, de fato, está querendo dizer aos seus apóstolos naquele instante. Ele usa dois verbos aqui, interessantemente. O primeiro, no passado, e o outro, no futuro. É interessante como ele conversa com eles nesse final desse trecho. Ele diz: se me amais, guardareis os meus
mandamentos. Uma das experiências mais importantes na existência humana diz respeito à vocação, ou a uma carreira, ou ao trabalho que deve ser executado ao longo da nossa vida. Nós somos chamados, vocacionados por Deus, não só para servi-lo, mas para também ter uma vida ativa neste mundo. Quando alguém desempenha certa atividade para a qual foi vocacionado, claramente se percebe um bem-estar ao seu redor e da própria pessoa. Você já viu algum médico que não gosta de ser médico? Algum advogado que não gosta de advogar? Algum professor que não gosta de dar aula? Se ele está naquela carreira é porque ele ama fazer aquilo e ele faz com prazer. Deve fazê-lo com prazer, com alegria. Deus nos chama para sermos servos dele. Deus nos chama, nos vocaciona. E a palavra vocação vem do latim e tem a ideia de chamamento mesmo. Nós fomos chamados por Deus para servi-lo. Nós não escolhemos servir a Deus. Ele nos chama para servi-lo. No Novo Testamento, o verbo para vocação, ele aparece mais de 150 vezes dentro do Novo Testamento. Na maioria das vezes, trata-se do chamamento de Deus para com o seu povo, do serviço que Deus nos vocacionou para fazer. Deus nos chama e nós somos chamados segundo o seu propósito. E como Ele nos chama? Ele nos chama através de Cristo. E esse chamado é um chamado para todo o povo de Deus, para todo o eleito, para todo aquele que é vocacionado para servir a Deus. É um chamado digno. É um chamado digno, que tem como aspecto principal sermos livres, santos e semelhantes a Cristo. Quando Deus nos chama, quando Deus nos tira do mundo, quando Ele nos tira do pecado, Ele nos liberta para servi-lo. Interessante isso. Portanto, é um chamado não para sermos algo ou alguém, mas, aliás, não para fazermos algo, mas para sermos filhos de Deus. Deus nos chama para sermos pessoas, para sermos cristãos, e não para realizarmos tal obra, porque é Ele quem realiza a obra. Nós somos apenas instrumento nas suas mãos. Uma igreja é uma congregação de discípulos que obedecem aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo, e o obedece a todo tempo. Por isso é que o verbo aqui está no passado. Interessante, este verbo amais é um verbo que está no passado, mas tem um sentido constante, né? Em outras palavras, o texto ficaria assim: se você me amou e continua me amando, você vai guardar os meus mandamentos. A ideia do texto é exatamente essa. É a ideia que Jesus quer passar aos seus discípulos. Eu vou, mas vocês vão ficar e vão continuar pregando e demonstrando este amor que um dia eu preguei ao mundo. De que maneira? É desta maneira que nós vamos ver daqui a pouco. Os discípulos do Senhor Jesus, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, hoje, e assim como no passado, não tem diferença. Por quê? Porque os discípulos da época da igreja primitiva sofreram por serem cristãos, assim como nós sofremos hoje por sermos cristãos, por sermos servos do Senhor. O apóstolo João descreve aqui neste texto, em sua carta também, que Jesus em seus últimos dias aqui na terra, concentrou-se em preparar os seus discípulos, os seus servos, para a sua partida. Estava sendo próximo, chegando a partida do Senhor. E ele então vai prepará-los de uma maneira prática. Interessante isso. De 3 formas Jesus aplica este preparo aos seus discípulos: através do conforto, através do serviço, do conforto e da oração e comunhão. O Senhor Jesus reúne os seus apóstolos, Ele presta serviço a eles, lava os seus pés, parte o pão, dá a eles, diz: este é o papel do servo.
Ele conforta o coração deles, dizendo: eu vou para o Pai, mas eu volto para buscá-los. Portanto, não baixem a guarda, mantenham-se firmes em oração e em comunhão. O Senhor queria que eles assim agissem, e Ele quer que nós também, hoje como igreja do Senhor, agimos assim. Vivemos dias tão atribulados, quantos foram os deles, dos apóstolos. Mas precisamos agir como Cristo agiu, para que vidas sejam alcançadas em meio ao caos. Um discípulo de Jesus é um aluno, e um aluno sempre está ávido, pronto a aprender algo. Ou melhor, gosta de aprender. Esse deve ser o papel do aluno. Ele deve gostar de aprender. Aprende, e como discípulo de Jesus, nós aprendemos a servi-lo, a servir ao Senhor. Quando? Agora, já. Querido, nós temos vivido dias em que muitos cristãos têm procrastinado, adiado o serviço a Deus. Deus não nos chamou para ficarmos parados, olhando o mundo evoluir, crescer, desenvolver-se. Ele nos chamou para servi-lo. Ao buscar servir ao Senhor, é preciso cumprir, então, os mandamentos que Ele deixou para nós que cumpríssemos. Cristo quer discípulos obedientes, que amem não só em palavras ou de palavras, mas com atitudes que expressam um modo de vida, uma vida em obediência a Ele. João descreve mais claramente isso no próprio capítulo 14, dos versos 21 a 24. Ouça esse texto: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é a minha, mas do Pai que me enviou. Cristo quer discípulos que o obedeçam sempre. Cristo quer discípulos que o obedeçam sempre. Quais são as coisas específicas que Jesus Cristo nos disse que fizéssemos sempre? Como devo amar a Deus hoje? Como eu devo manifestar o meu amor por Deus hoje? Alguns princípios Jesus deixa bem claro na sua palavra para que sigamos, para que isso possa se concretizar em nossa vida. O primeiro princípio, e eu julgo um dos mais importantes, é o arrependimento. Arrepender-se e crer. Marcos 1,15 diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Uma das definições de arrependimento tem a ver com a ação de Deus no coração do homem que está sem salvação, levando-o a um caminho diferente daquele que ele trilhava. E é uma ação direta de Deus. O arrependimento é algo bem mais profundo do que uma simples decisão tomada pelo ser humano. O arrependimento tem a ver com a salvação. O arrependimento acontece uma única vez e definitivamente quando o Espírito Santo toca no coração daquele que ouve a palavra do Senhor e é levado à mudança de vida. É uma mudança permanente e operada por Deus. Nós nascemos completamente de novo, interna e externamente. Você já parou para pensar se houve de fato
arrependimento em sua vida? Se você se arrependeu, você crê em Jesus Cristo? Esse é o primeiro sinal do discípulo que segue o Mestre. Quantas vezes? Esta época é bem propícia para isso, não é? Começo de ano, fazemos lá a nossa listinha do que vamos fazer esse ano, que não fizemos no ano passado, nos arrependemos de não ter feito regime, nos arrependemos de não ter feito mais exercício, nos arrependemos de não ter vivido mais com a família. Esse ano eu vou fazer tudo isso, não é? Aí os dias vão passando, já se passaram aí 6 dias, 5 dias do ano novo. Você já começou a fazer isso? Você já começou a fazer regime, a fazer exercício, a andar mais com a família? Você vai esperar chegar o fim do ano novamente para falar: ih, rapaz, vou ter que fazer nova lista, porque não deu certo. Isso não é arrependimento para a salvação segundo Deus. É o arrependimento que o mundo prega muitas vezes, mas não vive. Mas o arrependimento para a salvação é transformação de vida, é mudança radical, é deixar o passado e olhar para o futuro. O segundo mandamento apresentado por Cristo, depois do arrependimento, é ser batizado. Atos 2,38 diz: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um novo convertido precisa ser batizado. É claro que não no contexto fora da nossa doutrina, porque nós entendemos que o batismo não salva ninguém, mas o batismo é uma introdução visível do convertido na igreja, é um sinal externo da graça interior que Deus mostra ao mundo, de mudança de vida daquela pessoa. Crer e ser batizado, ele creu, ele está crendo no Senhor Jesus, ele aceita a salvação, ele agora vai mostrar ao mundo que agora ele é uma nova criatura. É um sinal exterior da graça interior que Deus mostra ao mundo. Qual foi, portanto, o ritual imediato ao arrependimento? O batismo. Arrependei-vos e sede batizados. É preciso que o mundo veja esta mudança em nós, porque nós vivemos dias, querido e querida irmã, nós vivemos dias em que falar só não adianta mais. Claro que o Espírito Santo tem poder e vai ter poder sempre para transformar pessoas quando ouvirem a palavra de Deus. Mas o exemplo tem muito mais a ver com a transformação de vida. E nós somos chamados para mostrar ao mundo uma vida diferente, uma vida transformada. Por isso precisamos ser batizados. O terceiro mandamento ou ordenança dada por Cristo é: ame, ame. João 13:34 diz: no novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, e assim como eu vos amei, amem também vós uns aos outros. O amor aqui referido é o amor derramado pelo Espírito Santo, que em nós habita. O tipo de amor bíblico está aqui, queridos, sendo chocado ou confrontado com o nosso amor. O amor cristão ultimamente tem se esfriado no mundo, muito, muito. Quer um exemplo disso? Estão acontecendo guerras no mundo hoje. Quantos médicos cristãos nós temos lutando em favor dos oprimidos? Você pode me dizer, conhece algum? Nós temos pessoas enfrentando situações delicadas no mundo hoje, crises sociais, doenças avançando. Quantas pessoas cristãs, de fato, estão envolvidas com projetos que buscam a restauração destas vidas? Nós conhecemos tantas associações, eu mesmo faço parte de uma, que tenta apregoar a palavra de Deus como sendo a única alternativa para a transformação de vidas. Estamos sendo tolhidos por isso. O nosso governo, que se diz laico, proíbe-nos de falar
do amor e da misericórdia de Deus aos mais necessitados. E por conta disso nós vamos baixar a cabeça e dizer: Senhor, não dá? Não, a obra não é minha. Eu fui apenas escolhido por Deus, chamado pela misericórdia dEle, não sei nem porquê, Ele sabe, para estar ali. Então se eu estou ali, eu tenho que cumprir o meu papel. Dou a quem doer. Aconteça o que acontecer, eu tenho que ser cristão ali. Eu tenho que agir como Cristo, no momento da dor, da angústia. Não acusar, mas orar. Ore. Ore pela liderança daqueles países do Oriente que estão em guerra. Ore pela liderança americana, que precisa voltar o seu centro para o Senhor Jesus. Ore pelo governo do Brasil, que precisa ter um governo mais equilibrado dentro da palavra do Senhor. Cumpra o seu papel na sociedade em que nós vivemos. O que está em voga hoje é um amor romântico, sem compromisso. E esse amor não tem nada a ver com o amor que Cristo um dia pregou e viveu neste mundo. Amar de forma prática tem implicações, tais como ser verdadeiro, ser justo, ser sacrificial, acompanhar o desenvolvimento daquele que se arrependeu. Isso é amor cristão. Depende de nós o propiciar, o criar uma atmosfera mais atraente, agradável e positiva no lar, na igreja, na sociedade em que vivemos, para que este amor propague-se. Amar é uma questão, querido, preste bem atenção nisso. Amar é uma questão de obediência a Deus. É um mandamento de Deus, é uma ordenança dele. Ame. Deus não está falando: por favor, dá para você amar aquela pessoa. Não, Ele está falando: ame. 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 Decida amar, submeta-se ao controle do Espírito Santo, como Gálatas 5 descreve. O fruto do Espírito qual é mesmo? Entre eles é o amor. O fruto do Espírito é o amor. Mas há um quarto mandamento, ou ordenança dada por Cristo aqui, para que sejamos de fato, que estejamos amando a Cristo e guardando os seus mandamentos. Celebre a ceia do Senhor junto com a comunidade. Lucas 22, 17 a 20 diz: e tomando um pão, dando graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. A ceia do Senhor, querido, é um sacramento, uma ordenança dada por Deus à igreja. Participando com discernimento espiritual, experimentamos graça, bênçãos espirituais. Experimentamos exercer a comunhão com o Senhor, experimentamos exercer a comunhão com os irmãos e com Cristo. A celebração da ceia é um privilégio dos cristãos e deve ser praticada com alegria, com pureza de coração e gratidão a Deus. Isso faz parte da vida do discípulo que guarda os mandamentos do Senhor. Mas há um quinto mandamento ou ordenança dada por Cristo. E Ele nos ordena, e faz isso por várias vezes com o exemplo dele, que oremos. João 16, 24 diz: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. A oração é essencial na vida do cristão. É como o ar que respiramos. Aquele que tem vida de oração é um cristão submisso, que vive na dependência total do seu Senhor. Como está a nossa vida de oração? Quanto tempo nós dispomos do nosso dia para estar na presença do Pai? Tenho certeza que você dispõe mais tempo, nós dispomos mais tempo para estar no celular do que na palavra de Deus, orando e pedindo e me clamando ao Senhor. Isso não é forma de amar a Deus, querido. Amar a Deus é abrir mão do que mais nós prezamos em obediência à sua palavra.
Mas ainda há um sexto mandamento, uma ordenança dada por Cristo aqui. Contribua, contribua. Aquele que ama, que amou e continua amando, ele contribui para o reino de Deus. E notem, querido, Mateus 6, 19 a 21, não está falando só de contribuição financeira, que é o que muitos têm falado hoje, até uma discussão grande sobre isso. O texto ali leva os crentes também, os cristãos também, a entender a necessidade de fazer parte do reino de Deus. Envolva-se com o reino de Deus. Contribuir significa usar os meus dons, os meus talentos para servir ao Senhor. É feliz aquele que faz tesouros ou que ajunta tesouros nos céus. Contribua para o reino. A contribuição é um ato de culto e de adoração a Deus. Quando eu contribuo, não só com o meu dízimo, mas eu contribuo com a minha vida para a obra, para o reino de Deus, eu estou cultuando a Deus, eu estou adorando a Deus. A contribuição não é uma opção também, é uma questão de obediência a Deus. Quando não fazemos parte do reino de Deus, estamos assinando um atestado de burrice, que nos leva a aplicar os nossos dons e os nossos talentos num fundo perdido. Você sabe o que é o fundo perdido, não é? Um fundo de risco, que na maioria das vezes dá mais prejuízo do que lucro. Quando nós não obedecemos a Deus, quando nós não guardamos os seus mandamentos, quando nós não o amamos, nós estamos aplicando neste fundo. A não contribuição é uma declaração, inclusive, de incredulidade na ação soberana de Deus, tanto na área financeira da nossa vida, da nossa família, quanto na dependência da ação do Senhor para nos usar como seus servos. Você tem dons, querido, você tem talentos, e deve usá-los para servir a Deus. O que você tem feito com os seus dons, com os seus talentos? Eu acho que eu já contei aqui, mas eu vou contar novamente. Nós trabalhávamos em 2000 numa congregação no Morro Doce, na zona oeste, ali no quilômetro 25 da Anhanguera, uma congregação da Igreja Presbiteriana da Lapa, a qual eu fui presbítero e seminarista também. E um certo dia, minha esposa estava na secretaria, e um membro da igreja chegou até ela ali na secretaria para levar alguma correspondência, não me lembro ao certo, e elas começaram a conversar, minha esposa e esta membro. E esta membro disse a ela assim: irmã, o que eu posso fazer para ajudar no trabalho de vocês lá na congregação? Eu não sei fazer nada, eu nunca fiz nada dentro da igreja. A única coisa que eu sei fazer é dar aula de inglês. A minha esposa, na hora, tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus que tocou no coração dela, falou: espera um pouquinho. Aí me ligou, eu estava em casa, terminando um sermão, ela me ligou e disse: olha, tem uma pessoa assim aqui na igreja, está querendo ajudá-la na congregação, mas não sabe como fazer. Fala: é? O que ela gostaria de fazer? Bom, ela falou que a única coisa que ela sabe fazer é dar aula de inglês. Falei: ah, é? Que legal. Nós tínhamos cerca de 30 adolescentes na congregação e 60 crianças na época, frequentando o trabalho. Na hora, Deus colocou no meu coração o seguinte: conversa com ela. Falei: passa para ela, deixa eu conversar com ela. Ela se apresentou, nós conversamos um pouquinho, e ela disse para mim: olha, eu quero muito me envolver com o trabalho na igreja, mas eu não sei como fazê-lo, eu não sei o que eu posso fazer. Falei: a minha esposa disse que você dá aula de inglês, né? Particular? Eu sou aposentada, fui bibliotecária durante muitos anos, e hoje eu trabalho com tradução de textos. Ela traduz textos para a USP, para algumas faculdades aqui de São Paulo. Professores procuram ela para traduzir os textos para ela. E ela falou: eu faço isso, mas eu gostaria de me envolver mais com a igreja. Eu tenho um tempo de sábado que eu gostaria de usar para isso. Falei: legal, vamos fazer um negócio? Você vai conhecer a congregação. Aí eu levei um dia ela para conhecer a congregação, para encurtar a história, né? E ela se apaixonou pelo trabalho, e nós sentamos, e Deus nos deu a direção de criarmos um curso de introdução de inglês para iniciantes. Nós começamos esse curso ali na congregação, que durou 4 anos.
4 anos, para introdução de inglês para crianças e jovens adolescentes carentes. Isso faz 2006, mais de 10 anos, quase 20 anos aí. Tínhamos um garotinho lá que começou a frequentar o curso com 5 anos de idade, o Kaique. Hoje ele está na Bélgica, ele fez faculdade, cursos de inglês, aprendeu a falar inglês fluentemente, está terminando um curso na Bélgica, vai voltar para o Brasil e trabalhar aqui com os jovens da comunidade. E tem a sua profissão. Uma vida, será que valeu a pena? Uma vida, 20 anos? Reverendo? Uma vida, queridos, que trouxe mais 20, 30 vidas para a comunidade. Porque o Kaique, ele é ativo no trabalho dele. Onde ele está, ele prega o Evangelho. Esta professora que deu aula para ele me conta que uma vez ele estudou na USP, e a USP é ali perto da casa dela, ela mora lá próximo, e ele não tinha onde morar, ele morava no Morro Doce. Ela abriu a casa dela para ele morar lá por um tempo, para estudar, ele estudou lá, e ela disse que todo dia ele chegava, olha, hoje eu consegui falar com mais uma pessoa no ponto de ônibus, e aí no outro dia, hoje eu consegui falar com mais um jovem no ponto de ônibus. Falar o quê? A gente começou a conversar, eu disse que eu era estudante, sou cristão, e comecei a falar do amor de Deus para ele, e convidei ele para ir para a igreja. Querido, o 8º mandamento, ou ordenança dada por Cristo para que sejamos seus discípulos, é testemunhar. Testemunhe. Mateus 28, 18 a 20, relata o texto onde Cristo está se despedindo dos seus discípulos e diz a eles, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Sejam minhas testemunhas. O testemunho é a maneira da salvação para o mundo. É a única forma que o mundo vai ser salvo hoje, querido. Nós pregamos muito o Evangelho, mas vivemos pouco esse Evangelho que pregamos. Isso não está certo. O Senhor Jesus não fazia isso. Ele não vivia assim. Ele pregava e vivia, pregava e vivia, pregava e influenciava, pregava e tirava pessoas da morte, pregava e tirava pessoas da doença, restaurava vidas. Através do testemunho dele, muitos foram salvos. Através do testemunho de Jesus. E o testemunho da palavra é a única forma que vai salvar o homem nos próximos anos, nos próximos séculos, antes de Jesus voltar. E esse testemunho é o parâmetro que define se estamos obedecendo a Deus ou não. Você quer saber se você está obedecendo a Deus? Você quer saber se nós estamos guardando de fato os mandamentos dele? Olhe para a sua vida. E veja quanto você testemunhou da palavra de Deus no ano que se findou. Quanto você já testemunhou de Deus nesses 5 primeiros dias do ano? Ou você e eu, nós continuamos sendo agentes secretos do Senhor, 007 do Senhor. Ninguém sabe que eu sou evangélico, mas todo domingo eu estou na igreja. Ninguém vê os mandamentos de Deus sendo aplicados no meu dia a dia, mas todo domingo eu estou lá na casa do Senhor. Para com isso, querido, isso é hipocrisia. Isso não é evangelho não, viu? Isso é hipocrisia. O evangelho do Senhor se vive lá fora, daquela porta para fora. Aqui você adora Ele, aqui você diz a Ele, obrigado Senhor, porque o Senhor me guardou lá fora, porque o Senhor me permitiu ser testemunha sua lá fora, e aqui você vem para adorá-lo, aqui você vem para dizer a Ele, eu já sou salvo, eu já sou do Senhor, eu vim aqui para prestar culto ao Senhor, agora testemunha eu tenho que ser lá fora, daquela porta para fora, eu tenho que ser testemunha, e testemunha como Cristo foi, detalhe, como Cristo foi. Você quer saber? Olhe para si mesmo, olhe para a sua vida, avalie o quanto você tem falado de Deus, o quanto você tem pregado do Senhor, o quanto você tem praticado os seus mandamentos. Querido, preste atenção, estamos começando mais um ano. Não faça como a maioria faz, das pessoas aí fora.
promessas que não podem ser cumpridas. Não, faça diferente. Faça o que Jesus nos pede. Seja diferente esse ano. Seja um verdadeiro discípulo que arrepende-se de fato e crê em Jesus. Que é batizado. Que tem prazer de mostrar para o mundo quem você é. Que pratica o amor cristão. Nós, até o meio do ano, tínhamos 32 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Nós fechamos o ano com 33.700 pessoas na cidade de São Paulo. Dados da rede social do centro. Pessoas em situação de rua. Pode parecer que diminuiu o número de pessoas ao nosso redor? Não, aumentou. Está diluído apenas, mas aumentou. E tem aumentado diariamente. Você vai ficar só dando roupinha? Com todo respeito, querido. Você vai ficar só dando alimento para levar para Casa Porto? Jesus te chamou para fazer mais que isso, querido. Ele te chamou para ser testemunha, porque roupinha e alimento, os espíritas fazem com mais perfeição que nós. Nós rejeitamos na nossa associação pedidos de ajuda desses caras, porque eles querem ajudar, mas eles querem entrar com a doutrina deles também. Nós temos hoje, só na Associação Evangélica Beneficente, na AEB, 400 igrejas parceiras. 327 mais ou menos são presbiterianas do Brasil. Graças a Deus, né? Quantas dessas você acha que ativamente nos ajudam nos projetos? 327. Ativamente, durante o ano, 3. Pela misericórdia de Deus, esta igreja aqui é uma delas. Mas não se orgulhe por isso. Você não está fazendo mais que a sua obrigação. Porque a tua obra de verdade é lá fora, testemunhando o Evangelho que transforma vidas. Quem tem compromisso com oração, é esse que vai ser o verdadeiro discípulo. Quem contribui e se envolve com a obra do Senhor, é esse que vai ser o verdadeiro discípulo, que está comprometido em testemunhar o que Deus fez e que pode fazer. Querido, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Uma exegese nesse texto me trouxe, com a ação do Espírito Santo, a seguinte tradução: se vocês me amaram e continuam me amando, terão condições de guardar os meus mandamentos. Qual é a melhor forma de guardar o mandamento de Deus, então? Amar a Deus e ao próximo. É essa a ordenança do Senhor. Temos feito isso? Amém. Vamos fazer mais. Não temos feito? Vamos pedir perdão a Deus pela desobediência. Vamos pedir graça para sermos servos fiéis, mais fiéis e obedientes. E que Deus nos ajude neste ano a amar mais a Ele, principalmente a Ele. Porque o restante acontece. Quando eu amo a Deus, tudo flui, tudo acontece na nossa vida. Por que as igrejas estão doentes? Por que os crentes estão fraquejando? Porque deixaram de amar a Deus. Você tem amado a Deus? Como Jesus demonstrou? Que Deus os abençoe no nome dele, do nosso Senhor e Salvador. Amém.